Fala galera, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal e não podia ser diferente. Hoje a gente vai bater um papo sobre o Apple Vision Pro e principalmente esses primeiros quase 15 dias que eu tô com ele. Mas antes da gente começar a falar desse vídeo, queria te agradecer de verdade por ter se inscrito aqui. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, por favor, se inscreve aí. Tem conteúdo muito legal toda semana para vocês, pelo menos 3 vídeos, fora as lives, entre outras coisas que eu faço também. Então, aperta o botãozinho se inscrever, a gente já tá chegando em 110 mil inscritos e agora a gente tá buscando aquela plaquinha dourada, 1 milhão, quem sabe um dia, mas vamos devagar, né? O primeiro ponto agora é 200 mil. Então, se inscreve aí e vem comigo nesse vídeo. Bora rodar a vinheta aí, Ale, pra gente começar a bater um papo sério sobre esse produto que tá aqui na minha mesa. Vamos lá! O Apple Vision Pro foi lançado agora no dia 2 de fevereiro de 2024 e causou um frisson no mercado, né? A Apple tinha anunciado ele lá em julho do ano passado, em 2023, uma alta expectativa até esse device chegar na mão dos consumidores e dia 2 agora de fevereiro, todo mundo teve acesso, inclusive eu, o Edu, o Rafa lá do Mac Magazine, o Will também do Loop Infinito, entre outros influenciadores e, cara, e conteúdo digital e todo mundo falando e postando e todo mundo tava querendo muito colocar as mãos neste produto e a gente conseguiu colocar as mãos bem rápido. Mas o fato é, depois de 2 semanas usando ele todos os dias, será que vale a pena a gente comprar ele? Será que vale a pena você investir seu dinheiro neste produto? Porque ele não é barato, né? Ele começa em $3.500, podendo chegar até $3.900 ali, mais tax e a importação para o Brasil. Então, se você quer saber se vale a pena ou não comprar esse Apple Vision Pro, na minha visão, na minha ótica, fica no vídeo que hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, bora começar a falar um pouco sobre a minha expectativa que eu tava desse headset e de fato o que eu achei e o que hoje eu acho que funciona bem, o que não funciona, o que poderia ser melhor. E daí lá naquele finalzinho a gente dá o veredito se vale a pena a compra ou não. Mas eu vou ser super sincero nesse vídeo, como eu sempre sou, não preciso ficar aqui puxando o saco de ninguém, nem babando ovo de nada. Mas a Apple ela tem um monte de coisas positivas neste device, né, nesse hardware aqui, mas também tem um monte de coisa negativa. Então vamos começar pelas coisas positivas, o que eu gostei de fato dele. Então, para mim, de longe, é o melhor óculos de realidade virtual que eu já experimentei. Eu experimentei vários óculos por aí, desde a época do Rift, lá atrás, onde eu precisava ligar no PC, tudo. Depois eu peguei a época dos Galaxy, que você colocava ali o celular. Depois teve o Oculus Rift, que foi comprado pela Meta, e a Meta começou a fazer, o antigo Facebook começou a fazer óculos, tudo. Fora os HTCs, fora o HoloLens. Eu tenho vários óculos aqui em casa e sempre usei. Para vocês terem uma ideia, até o Google Glass eu participei do desenvolvimento lá atrás, e fui um dos beta testers deles, e foi um projeto muito legal e eu acredito muito nesse tipo de tecnologia e tava louco para colocar as mãos nele. Então, para mim, a Apple ele fez um excelente trabalho, como sempre, no hardware. Não tem nenhum óculos de realidade aumentada ou realidade mista ou virtual tão bonito quanto esse device aqui. Vocês viram no unboxing, vocês puderam ver em outras avaliações, mas isso daqui é muito bonito, ele é muito prático de usar, muito fácil de se colocar. Todas as peças você consegue tirar, né? E elas são magnéticas, então facilita ali o acesso, a customização. Você consegue ter, assim, um fit para você muito positivo. Então a construção dele, para mim, é incrível. Outra coisa que eu achei fantástico é a parte de usabilidade. A Apple é fantástica na parte de usabilidade e integração do ecossistema, que daqui a pouco também falo de um pouco de que eu não gosto, que eu acho que podia estar mais integrado. Mas o fato é que a Apple ela conseguiu fazer uma interface, uma forma de uso incrível, incrível dele. A partir do momento que você faz o primeiro tutorial, entende como que funciona o tracking do seu olho e a pinça para fazer as seleções, o jogo muda. Assim, é completamente diferente de todos os outros devices que eu já testei na minha vida. Mas o HoloLens tem a pinça também, né? Tem até um momento de coxinha para abrir o menu. Mas o Oculus Rift, o Oculus 3 também tem. Mas de longe não é igual, de longe. São experiências completamente diferentes e a usabilidade
do Apple Vision Pro realmente é incrível. Outro ponto positivo é a qualidade dos visores, a qualidade da imagem, a qualidade do conteúdo que a Apple preparou e colocou dentro deste device. É uma coisa assim surreal. Para mim é um divisor de águas. Antes do lançamento do Apple Vision Pro, tudo era muito legal, era muito bonito. Mas depois do Apple Vision Pro, isso aqui subiu, cara, assim, a um nível, um outro patamar. Para vocês terem uma ideia, o Oculus, né, o Quest 3 mesmo, ele tem duas telas de 1080p. Aqui a gente tem duas telas de 4K. Só por aí já começa. Fora o conteúdo todo produzido e preparado pela própria Apple, que a Apple, cara, é campeã. Então você pega ali uns conteúdos fantásticos fora da caixa, como uma gravação no estúdio do Alicia Keys. E você tem toda a parte de conteúdo do Apple TV Plus, a parceria com a Disney Plus. Então assim, a parte de conteúdo mesmo ficou muito rica. E a qualidade de imagem e a qualidade do som dessas caixinhas aqui é um negócio fenomenal. É inacreditável que uma caixinha como essa aqui, externa, produz um áudio espacial, um áudio 3D tão positivo. Outra coisa legal dessa integração entre sistemas da Apple, que eu falei que tem bastante coisa integrada, mas também tem suas falhas, é a possibilidade de expansão da sua área de trabalho. E ela não resolve para mim, né? Vou ver agora na minha primeira viagem, usando o Apple Vision Pro e saindo de casa, por que ela não funciona para mim? Porque eu uso hoje, aqui ó, vocês estão vendo, né? Deixa eu até acender aqui o monitor para ficar mais bonito. Calma aí. Acende aí. Aqui ó, vocês estão vendo, essa daqui é o meu setup daqui de casa. Então eu uso um Mac Studio, porreta pra caramba, com duas telas de, né, dois cinemas display aqui, Apple Display, muito grandes. Então, de fato eu não preciso de uma expansão, né, quando eu estou usando ele. E usar o Apple Vision Pro nesse setup para mim é um retrocesso. Eu perco espaço, perco múltiplas telas, tudo. Então eu acabo usando pouco ele. Mas já no MacBook, quando você pega um MacBook Air igual esse meu de 15 polegadas, apesar dele ter uma excelente tela, quando eu uso o Apple Vision Pro e isso me projeta, me dá maior espaço, ele é muito positivo. E o legal de tudo isso é aquela integração de sistema, então é muito fácil para você conectar ele no seu MacBook, você não precisa instalar nenhum aplicativo de terceiro, você não precisa rodar em baixa resolução, nada. Simplesmente ele aparece, flutua um botão, você clica e começa a usar. Ponto positivo. Outra coisa positiva do Apple Vision Pro, por incrível que pareça que vai uma polêmica, mas a bateria externa torna o aparelho, esse device, mais confortável do que o Quest 3 e até mesmo outros devices. Essa bateria, por estar externa, mesmo esse hardware, né, esse óculos, sendo um pouco pesado, cara, ele dá um conforto. O fio já não incomoda tanto mais quanto no começo, mas igual eu falo, tudo na vida é questão de se adaptar. E nem sempre a adaptação é a melhor coisa, né? A Apple podia ter tido uma solução mais elegante para isso, já que não teve, a gente se adapta, então não estou sofrendo. Mas é positivo não ter esse peso vinculado aqui ao óculos e ao meu pescoço, tá? Então outro ponto positivo. Mas vamos começar agora a falar do que eu acho que a Apple falhou ou que tá imaturo. Para mim é claro que esse é uma primeira versão de um hardware e um conjunto de software que vai evoluir muito nos próximos 5 a 10 anos. É basicamente como se a gente estivesse tendo a oportunidade de voltar no tempo e pegando o primeiro iPhone, como foi lá atrás, que ele era extremamente cru, despreparado. Nem loja de aplicativos, a câmera era patética, ele não tinha câmera frontal, ele não tinha Face ID, ele não tinha Touch ID, ele não tinha absolutamente nada. Então a gente está vendo a história ser recriada, a gente está vendo uma página em branco de novo, de computação espacial sendo reescrita. E uma das coisas que a gente precisa ter em mente é o que o Oculus, né, o Oculus Quest 3 proporciona é completamente diferente do que esse produto aqui proporciona. O Quest 3 ele é muito mais um videogame, né, um lugar, um device onde você brinca, se diverte, interage, do que esse daqui que é mais ligado em comunicação, por causa de FaceTime e outras ferramentas, entretenimento, consumo de conteúdo e produtividade. Então é assim, ele fica numa escala. Para mim, eu colocaria assim numa escala o Quest 3 como game, né? O HoloLens como profissional e o Apple Vision Pro tá aqui nesse meio. Eu não sei para qual dos lados ele vai pender, mas ele tá bem aqui nesse meio. Coisas que eu acho que a Apple poderia ter melhorado, ou a gente deve ver uma evolução no meio do caminho. Ela anunciou que tinha mais de 1000 aplicativos prontos para o Apple Vision Pro.
Cara, eu não achei esses 1000 aplicativos. Eu achei que, de fato, a loja de aplicativos ainda está muito pobre. Tem pouca variação, tem pouca opção. Perder players importantes como Netflix e o próprio YouTube para o lançamento doeu. Óbvio que a gente tem a Max e tem a Disney Plus e tem a própria Apple TV Plus, mas não ter esses big players faz diferença. Então, me parece que aqui o ecossistema de desenvolvimento ainda está muito imaturo. Eu esperava que nesses próximos 15 dias eu fosse ver uma infinidade de novos aplicativos, coisa que não aconteceu. Então a gente tem bons apps nativos para eles, a gente tem bons apps desenvolvidos por terceiros, mas é uma gama muito pequena ainda. Para vocês terem uma ideia, a própria biblioteca de games e de aplicativos do Oculus, né, do Quest 3, é muito maior do que a Apple. E a Apple sempre se orgulhou muito dos seus desenvolvedores. Então espero que nos próximos meses a gente veja esse ecossistema aqui se amadurecendo e tendo mais coisas para entregar, mas isso me decepcionou um pouco. Ponto 2 que me decepcionou, e esse daí começam as decepções ficarem maiores. Quando a gente fala de produtividade, conexão, eu esperava de fato, quando eu conectasse neste MacBook, a gente tivesse mais de um space, mais de uma área de trabalho, e isso não é possível hoje em dia. A gente não sabe se é limitação de hardware ou se é só limitação de software mesmo, e que a Apple vai corrigir ao longo dos meses. Mas no Quest 3 a gente consegue ter alguns aplicativos com até 3 telas ali, 3 desktops, eles ainda são mais curvados, e você consegue ter uma interação melhor, mas a qualidade de imagem é muito pior. Enquanto isso daqui você consegue ter uma altíssima resolução 4K, lá no Quest 3 é só 1080, por isso que eu não consigo trabalhar no Quest 3. Me dá muita dor de cabeça e me gera um incômodo absurdo. Já no Apple Vision Pro, neste MacBook eu consigo trabalhar 3, 4 horas seguidas funcionando, mas sem essa limitação. Então isso me deixou muito frustrado. Certamente a Apple precisa resolver e fazer com que isso fique ainda melhor. Mais um ponto de frustração aqui com o Apple Vision Pro. Eu achei que a bateria dele dura pouco. É óbvio que você tá, né, na maior parte das vezes, usando ele ou deitado na tua cama, ou sentado aqui trabalhando com ele, e é fácil carregar, porque como o fio dele é extenso, você ainda pode colocar um USB tipo C, cara, funciona. Mas eu achei que a autonomia de bateria poderia estar melhor. Ainda mais porque tem outras coisas que eu também não gostei, que eu acho que eles desceram um pouquinho, né, a capacidade técnica ou capacidade de processamento e para economizar a bateria. E agora eles poderiam já liberar, dado que a gente vive meio que docado. Mas isso daqui a pouco vai ter tanta piada quanto o iPhone e a galera correndo com o rabinho e ligando numa tomada. Então você vai ser conectado, preso a uma tomada e não hands-free, ou então tendo essa liberdade que todo mundo imagina aqui com o Apple Vision Pro. Mais um ponto que eu não gostei do Apple Vision Pro, e tem um vídeo novo ainda essa semana no qual eu trago a minha esposa para contar um pouquinho sobre a interação com família. A Apple prometeu um device onde ele não afastaria as pessoas, e muito desse discurso da Apple se prendeu ao uso do FaceTime, né? Ou então você usando o modo transparência e essa tela aqui, o EyeSight, para você ter seus olhos, a sua expressão, como se você não fosse se isolar. Isso é uma completa mentira, tá? Esse device faz sim com que você fique cada vez mais isolado do mundo, e principalmente porque a qualidade, a imersão dele é muito boa. Mesmo você deixando o modo transparência, vendo as outras pessoas ali, quando você está consumindo conteúdo ou trabalhando, ele te deixa 100% imersivo. Eu até brinquei com os meus amigos que o Apple Vision Pro, para mim, está sendo excelente para foco. Eu estou conseguindo focar muito mais em determinados trabalhos que eu precisava fazer e eu me dispersava porque eu não gostava, e com o Apple Vision Pro eu consigo ter esse foco. Ao mesmo tempo, me tira completamente do convívio social, do convívio em família. E daí tem outro defeito que eu acho que a Apple precisa correr para consertar, que é esse device, como te isola muito, ele deveria ter a possibilidade de ser mais conectado entre eles. Imagina, aqui em casa eu tô com 2 Apple Vision Pro, mas eles não se conversam. Então se eu estou usando um Apple Vision Pro e a Ana também, e eu deixei alguns boards na cozinha, ou se eu deixei alguma janela no meu quarto ou aqui no escritório, se ela entrar, ela não vê absolutamente nada. Isso é separado por perfil. E daí vamos falar até uma coisa mais simples, mais básica. Se eu estou deitado na cama com a Ana e a gente quer assistir uma série junto, que antigamente a gente assistia na televisão, só nós dois, eu não tenho como sincronizar esses 2 devices para a gente assistir o mesmo conteúdo.
a não ser que eu faça uma chamada via FaceTime e compartilhe a minha tela. E isso faz com que a qualidade do vídeo e da imagem caia bastante. Então, esse ponto da Apple deixar você 100% isolado é muito ruim. E eu vejo de várias formas a Apple podendo solucionar isso, principalmente dentro de uma família. Quando você tem ali seu grupo familiar, né, o Family Share, você tem até 6 pessoas. Essas 6 pessoas deveriam acompanhar por padrão, né, qualquer tipo de comunicação ou consumo de conteúdo que você faça com o seu Apple Vision Pro, a partir do momento que você deixe. Então, se eu estou sentado no sofá assistindo um jogo da NBA, eu deveria sim compartilhar e assistir a mesma coisa com a Ana e com as minhas filhas. Mas isso não acontece hoje. Além disso, a Apple está deixando aí um espaço, ou espero eu que ela corrija isso, de fazer com que todos esses devices se integrem de uma forma mais efetiva, que é sim criando um espaço virtual onde todo mundo, toda a comunidade que tem o Apple Vision Pro possa trocar, aprender, conversar, sala de chat, uma área espacial, mais ou menos como o Quest 3 tem. Eles também não têm uma solução boa, mas tem alguns aplicativos por aí que funcionam muito bem fazendo isso, como o Hack Room, se eu não me engano, o Hack Room que eu usava lá no Quest 3, e o próprio PKXD em determinado momento também serviu como isso, que era um espaço virtual onde você podia pegar seu avatar, criar suas coisas e ter ali um senso de comunidade. Então, o que eu acho que falta muito isso para a Apple hoje é um senso de comunidade. Ele continua sendo um produto extremamente isolado. Outro ponto que eu achei bem ruim nele é o peso, tá? Apesar da bateria não estar ali conectada nele diretamente, ele não é cômodo para você fazer longas horas de uso. Então, se você espera trabalhar com ele, igual eu tentei trabalhar, quando chega ali perto de 1h30, 1h20, eu já começo a sentir um desconforto, não no pescoço, mas um pouquinho aqui embaixo e principalmente os olhos cansados, porque ele tem um brilho intenso e me parece que me cansa mais do que usar uma tela tradicional. Então, ele não é tão confortável assim. E mesmo usando ele na cama, de vez em quando, dependendo da posição que eu tô, se eu tô com o corpo um pouco inclinado, os gestos não funcionam tão bem e o tracking do olho. Então, eles ainda têm que deixar isso mais confortável. Eu acabo utilizando ainda essa band, eu ainda não fui para outra band, porque eu me sinto seguro com ela, mas talvez eu tenha que trocar de band para ter uma experiência um pouquinho melhor. Mas também ele não é tão confortável assim. Outra coisa que eu não gostei no Apple Vision Pro, e daí eu acho que não cabe questionamento, é o preço. O preço desse produto é extremamente alto. Tudo bem que ele entrega bastante, ele tem materiais incríveis, design by Apple, né? Produto by Apple, mas ele deveria custar, na minha opinião, metade do que ele custa hoje. Sim, a gente está pagando aqui custo de desenvolvimento, custo de marca e custo de altíssima tecnologia, mas um valor como esse reduz em muito a possibilidade das pessoas começarem a testar e entenderem também como que esse produto funciona. E eu acho que a Apple aqui perde uma grande oportunidade de ditar, né, a história e como a gente deveria fazer esse universo daqui para frente. Lembrando que a própria Meta subsidiou todos os Quests até hoje, tá? Rolam rumores aí falando que o Facebook, né, hoje a Meta, subsidia até 50% desses devices. Isso quer dizer que o preço dele seria muito maior, mas a Meta tira do próprio bolso para tentar popularizar ele. Então eu acho que a Apple deveria fazer algo neste caminho. Outro ponto que eu não gostei olha aí, tem bastante coisa que eu não gostei, hein, pra vocês verem como eu não tô mentindo. Essa tela frontal. Isso aqui foi um dos grandes chamarizes da Apple, falando que o iSight seria incrível, você conseguiria ver a expressão, os olhos, você iria se conectar com as pessoas através dessa tela. E nada disso acontece. Acabou sendo uma tela onde deixou o produto mais pesado, deixou o produto mais caro e não resolve absolutamente nada. Quando ela tá ligada, e ela não liga sempre assim, né? Deveria ligar mais vezes. Quando ela tá ligada, a pessoa que tá do seu outro lado ainda acha estranho. Não é como as comerciais e como principalmente aquelas fotos de divulgação que a Apple colocava apresentam. Então ficou bem aquém do que a gente esperava e ela não é uma boa solução. A Apple vai ter que correr atrás para a nova versão e melhorar em muito isso. Eu espero que por software ela consiga subir um pouquinho o brilho, dar uma melhor definição, porque senão isso aqui foi jogado fora, literalmente, assim, dinheiro jogado fora e não valeu para nada. Dá para a Apple aproveitar isso melhor com notificações, com expressão, dá para plotar emojis, dá para fazer umas brincadeiras com os olhos, dá para fazer um monte de coisa, mas hoje
isso daqui não serve para nada. Mas para não ficar um vídeo muito longo, vamos logo às minhas considerações finais. E se você está pensando em comprar o Apple Vision Pro, toma cuidado. Tá? Por que eu falaria toma cuidado? Porque é um device ainda, um hardware muito bom, é um produto muito legal, mas na minha visão ele ainda está imaturo. Então você tem que entender que você vai participar do desenvolvimento dessa tecnologia, você vai acompanhar. Então não é um produto maduro como um iPhone, como um Android, que você pega, sai usando e adorando e tem um universo todo cheio de aplicativos. Você tem que saber que é um produto imaturo, que ele ainda vai demorar pelo menos aí 1 ano para maturar e que aplicativos vão começando a aparecer. Para você ter uma ideia, nem a loja de aplicativos do Apple Vision Pro hoje em dia é boa. A melhor analogia que a gente pode fazer é a primeira versão do Apple Watch. E o Apple Watch, na minha opinião, só foi ficar bom de verdade lá pro 3/4. Então a gente tem que parar um pouquinho e pensar se vale a pena esse investimento, dado que é um investimento muito alto, né? A gente tá falando aí de $3.500 no mínimo. E daí todo mundo me questiona, Breno, mas você vai ficar com o seu então? Por que você não devolve? Já que você tá aí nos Estados Unidos, você consegue devolver depois de 14 dias. Porque, cara, para mim isso é o preço da tecnologia. Para mim isso é o pedágio que eu pago para estar antenado e eu quero saber, eu quero consumir, eu quero trazer para vocês. Então, pro meu bolso, pro trabalho que eu executo e pro que eu curto tecnologia, como eu enxergo tecnologia, vale muito a pena. Mas para a maior parte das pessoas eu acho que não. O investimento feito para você ter um produto desse, você pode ter um iPad, você pode ter um iPhone, você pode ter um Apple Watch e dependendo do que você quiser, comprar um MacBook também. Então é muito dinheiro, é muito caro. Então acho que dá para segurar um pouquinho. Mas é isso, comentem aí o que vocês acharam dessas minhas opiniões, desses meus comentários. Não deixem de dar o like, se inscrever neste canal, mas comprar esse produto eu esperaria mais um pouco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê em breve e bora a esses 120 mil inscritos. Fui!